No primeiro vídeo eu trouxe um tema para emergência e no segundo para tua consciência. Nesse aqui eu quero falar de uma vantagem invisível no mundo corporativo e, claro, para a nossa vida também. Eu me chamo Asma e trabalho há mais de 10 anos com transformações organizacionais, geralmente em ambiente de TI, e aqui no Direção Autêntica eu compartilho ferramentas e reflexões para nos ajudar a viver de uma maneira mais consciente para organizar o nosso próprio caos. Mas calma que isso aqui não é um papo de quem já alcançou a luz, é só um lembrete, um reforço de que estar mais consciente não leva a gente necessariamente a ser um ser mais evoluído, mas cria noção e uma noção real de que a gente tem um caminhão de assuntos para cuidar dentro da gente. Para só então ser possível me tornar capaz e responsável pela minha própria direção. Olha só, talvez nem todo mundo queira ouvir o que eu vou falar nesse vídeo aqui, e tá tudo bem, mas se de alguma maneira esse tipo de assunto te gera curiosidade, ou nem que seja um ranço, fica aqui comigo até o final, porque talvez você saia com uma visão diferente. Tá, Asma, mas você tá querendo chegar aonde com esse tipo de assunto? Não, eu não tô virando psicóloga e nem guru. O que eu quero é, na verdade, compartilhar contigo e te mostrar, te ajudar a enxergar o autoconhecimento como uma ferramenta prática para a tua vida, para te trazer uma vantagem competitiva no mundo profissional e também na tua vida pessoal. E por que é uma vantagem competitiva? Porque a maioria não está fazendo, a maioria tem certeza demais sobre si e o pior, tem certeza demais sobre o outro. O problema é justamente esse, a gente deixar o controle dessas certezas sobre a vida e sobre as nossas habilidades, os nossos defeitos, as nossas limitações na mão do outro. Então é esse o objetivo aqui do Direção Autêntica, é trazer para você o controle de volta, né? Você conseguir começar esse processo de autoconhecimento e isso interferir diretamente na tua vida profissional e na tua vida pessoal. Até porque essa habilidade, essa ação de conseguir se observar durante um impulso e decidir o que fazer com ele, é o que diferencia a gente de todas as outras espécies do planeta. Então, em teoria, era para a gente estar dando uma prioridade em treinar e se esforçar em como fazer isso cada vez melhor. Porque o medo, raiva, prazer, frustração, isso do teu gatinho, do teu cachorrinho ao chimpanzé, todo mundo sente. Mas o que veio de plus, né, para os seres humanos foi justamente essa capacidade, essa condição de conseguir se observar durante estar sentindo essas coisas. E quando a gente percebe, a gente ganha um tempo precioso para decidir. Eu taco um tijolo, eu respiro ou eu espero. Para alguns, esse lapso de tempo, ele demora segundos. Para outros, vai dias, horas, né, um tempinho aí remoendo, sentindo, né? Tentando perceber e se perceber o que está sentindo. E a forma como a gente gerencia esse tempo é o que vai separar normalmente de quem reage por instinto ou quem está aí se esforçando e treinando para dar respostas cada vez mais maduras. Você pode ser, por exemplo, aquele que explode muito antes de pensar, fala tudo que vem no coração, no auge do caos, reage, manda mensagem, mas também se cobra bastante depois, tipo, poderia ter esperado uns minutinhos ali antes de ter mandado aquela mensagem, antes de ter reagido daquela forma. Mas também você pode ser aquele que engole quase tudo, fica remoendo, fica em silêncio ali por muito tempo, pensando em mil diálogos e mil maneiras como que você poderia ter dado as suas respostas, mas quase nunca fala. Ou você pode também ser aquele que disfarça, faz piada, ri, mas por dentro já xingou até a 13ª geração daquele que te cutucou. Desencana do modo comparação que eu sei que já chegou por aí. Você tem o seu tempo, assim como eu tenho o meu. Ponto. E é aqui que o autoconhecimento começa a nos servir, quando a gente descobre qual que é o nosso tempo e para de querer se comparar ou imitar o tempo do colega, como que ele reage, em que tempo que ele faz. A gente precisa conhecer o nosso, e é só esse que a gente precisa conhecer para começar a respeitá-lo, a observá-lo e a começar a amadurecer como que eu quero usá-lo para dar as respostas que eu quero dar. Porque quando a gente percebe, né, e descobre qual que é o nosso tempo, a gente começa a conseguir se desacoplar, né, dos sentimentos que são gerados pelos impulsos aí dia a dia e a gente consegue ter condição, começa a ter condição de olhar para as respostas que a gente dá como se fosse um grande time interno e que só precisa de direcionamento. E o grande ponto aqui é justamente você conseguir fazer um gerenciamento para conseguir dar uma resposta melhor, para não ficar respondendo e reagindo, né, no automático, porque isso os animais já fazem com grande excelência. A nossa meta é outra. E agora trazendo para o mundo corporativo e fazendo um link com o vídeo que eu fiz sobre a pirâmide de Maslow, cada crise no ambiente é um teste para a gente analisar que tipo de impulso e resposta a gente costuma ter. E essas respostas vão estar sempre ligadas de alguma maneira com as necessidades que a gente tem no momento. Se a gente está inseguro, o foco vai ser buscar estabilidade a qualquer custo.
Se a gente está carente por reconhecimento, a jornada do herói é com a gente mesmo. Se a gente já está um pouco mais confiante e de alguma maneira está se submetendo ainda a coisas, a tarefas, a pessoas que não fazem mais sentido, vai bater um peso enorme. Agora, olha que louco, se a gente não sabe, na real, em qual porta de necessidades a gente está no momento, o ambiente deduz pra gente e nos estimula dando o que torna a gente dependente e não aquilo que vai fortalecer, crescer, evoluir. Então, saber a nossa real condição do momento, os buracos que a gente precisa tapar, é o que vai nos dando uma capacidade real de gerenciar as nossas respostas pela consciência e não pela escassez. Porque, na boa, é uma pequena parcela que continua nesse vídeo até agora. Porque a maioria, na verdade, está cheia de certezas desde a infância, sem ter revisitado um assunto sequer das suas próprias crenças. Cheio de feridas, mas está direcionando o time. Está influenciando pessoas. E o pior, está convencendo o outro de que ele não é bom na tarefa que ele está fazendo. Ou que aquele herói do time é muito bom tecnicamente para todo mundo. E isso, muitas vezes, é o suficiente no mundo corporativo. Apesar de possivelmente ele estar adoecendo o time inteiro. No Brasil, 9,3% da população sofre com transtornos de ansiedade. Isso dá mais de 18 milhões de pessoas. E mais de 11 milhões de brasileiros estão sofrendo com depressão, muitas vezes em silêncio, sem nem perceber o quanto o próprio ambiente e a falta de conhecimento coletivo está influenciando nesse ciclo. O que eu quero, por fim, te dizer é que o autoconhecimento não é luxo, é urgência. E não tem muita coisa para fazer lá fora, nos outros, é aqui dentro. É focar no único backlog possível de mudança, o nosso. Se esse vídeo ajudou você a se interessar por revisitar os teus impulsos e as tuas reações, deixa aqui no comentário, eu vou adorar saber.